Olá, tudo bem? Eu sou Maria Rita Werneck, estamos começando mais um ADMcast, o podcast que te mostra que a administração está em tudo, principalmente em um ano tão especial, o ano que comemora o Jubileu de Diamante, 60 anos da administração profissional no Brasil. Bom, antes de trazer a minha convidada, de falar sobre o nosso tema de hoje, eu gostaria de te convidar para você se inscrever no canal A Serviço da Administração, pedir para você seguir as nossas redes sociais e também seguir o nosso ADMcast no Spotify. Bom, hoje o nosso bate-papo é sobre desafios do mercado pós-tarifaço. E para essa conversa eu tenho o prazer de receber a economista, a professora de MBAs da FGV e conselheira no Conselho Regional de Economia de São Paulo, professora Carla Bene. Tudo bem, professora? Seja muito bem-vinda. Bom, professora, no início de abril, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou ao mundo a nova política tarifária para recuperar a competitividade do país no mercado mundial, né? As tarifas ficaram entre 10% e 145%, tendo como principal foco o mercado asiático. Aí eu gostaria de começar com a senhora, primeiramente, pedindo para a senhora nos explicar como esse tarifaço ele pode impactar na economia global. Bom, uma questão anterior até, pensando um pouquinho antes da posse do Trump, durante a campanha dele, ele deixou claro que ele era o homem das tarifas, ele disse que não existe palavra mais bonita no dicionário americano do que tarifa, tarifa resolve tudo. Então, eu estou começando com isso, com esse lembrete, na verdade, porque ninguém pode acusar o Trump de estelionato eleitoral. Ele está fazendo exatamente aquilo que ele se propôs. Então, a proposta dele era essa, né? Sobretaxar o que ele chamou dos inimigos, ou seja, aqueles que estariam se aproveitando dos americanos e da economia americana. Então, outro ponto importante para lembrar é que ele já fez isso no primeiro mandato dele. E depois de mais ou menos um ano, ele teve que voltar atrás porque deu errado. Então, essa questão das tarifas, ela é muito antiga na ciência econômica, temos livros e livros e livros, vasta biblioteca a respeito de como as tarifas funcionam e como elas não funcionam. E a coisa mais interessante é que é impossível prever as reações, porque quando você sobe a tarifa em relação a um outro país, você tem, em tese, toda uma regulamentação internacional, Organização Mundial de Comércio e tudo, para fazer um certo contrapeso. Isso, estou falando numa situação normal, desde o pós-guerra, onde essas grandes instituições foram criadas. E o que o Trump fez, basicamente, foi pegar esse tabuleiro todo, que, diga-se de passagem, foi o governo americano que criou, e chutou o tabuleiro, as peças estão todas voando, e ele diz que vai criar uma nova ordem, né, mundial. Basicamente é isso que ele pretende. Bom, e diante de todo esse cenário, né, toda essa mudança tarifária, a economia global está instável, né? E isso está repercutindo normalmente no mundo todo. Aí eu gostaria, inclusive, professora, de saber, diante dessas instabilidades, né, comerciais que estamos aí ouvindo falar, né? Nada se concretizou ainda, mas a expectativa é que muita coisa mude. Como é que a senhora vê o posicionamento dos empresários brasileiros, principalmente os pequenos e médios empresários, para que eles não corram tantos riscos nos seus negócios e investimentos? Nesse exato momento, nós estamos num período de turbulência que é mais ou menos o seguinte: o presidente Trump, ele fala e volta atrás, fala e volta atrás. Já repararam nisso? Ele tem essa estratégia de negociação, né? Ele joga uma bomba, depois ele volta atrás, mais ou menos isso. Só que isso tem um processo de esgotamento, ou seja, todo mundo já descobriu como é que funciona a estratégia dele. E também as pessoas já sabem, como eu acabei de mencionar, que lá atrás os Estados Unidos fez uma mudança grande na estrutura operacional com as tarifas no primeiro mandato dele e teve que voltar
atrás. Por quê? Porque começou a provocar inflação interna. Então, é muito importante a gente deixar claro que, quando o Trump fala que ele vai taxar o país inimigo ou o país que estaria se aproveitando, isto não existe. Você não sobretaxa país. Não existe, o país não paga tarifa. Quem paga essa tarifa são os importadores americanos. E os importadores americanos, ao pagarem uma tarifa maior de importação, repassam isso para os preços. Então, quem paga essa sobretaxa é o consumidor americano. Quem quiser pesquisar um pouco, eu recomendo, entrem aí no Google e coloquem um termo que foi usado lá no primeiro mandato do Trump, que é a questão, chama efeito máquina de lavar. Foi exatamente isso que aconteceu. Os eletrodomésticos nos Estados Unidos, no governo Trump, começaram a subir muito seus preços, quando ele sobretaxou aço e alumínio. E ele teve que retirar essas tarifas. Então, repare que existe um contraponto entre aquilo que ele pretende fazer e diz, dentro do populismo dele, quando ele diz que são os países que vão pagar e não vão, é a população americana, e a própria popularidade dele quando os preços começarem a subir na prateleira. Então, aqui no Brasil, para o pequeno e para o médio empresário, é importante ele ter um pouco de calma. Eu diria que esperar um pouco os processos seria uma decisão mais acertada, porque nós temos um bombardeio na mídia de informações. O Trump é muito midiático. Ele anuncia no domingo à noite, lá no avião dele, dele não, né, do governo americano. Ele anuncia lá no Air Force One, com 2 ou 3 jornalistas, para que na segunda-feira o mundo inteiro só fale dele. Isso vai repercutindo e entrando numa espiral meio esquizofrênica. Então, quem recebe a informação aqui acaba entrando nessa espiral. Então, eu recomendaria um pouco de paciência, um pouco de parcimônia, porque a gente não pode pegar todos esses efeitos num primeiro momento, porque até na própria semana ele pode mudar. Então, minha primeira recomendação para o pequeno e médio empresário é ter um pouco de paciência, mesmo que aconteça até uma variação cambial. Perfeito, professora. A gente sabe que o Brasil e outros países da América Latina, que são parceiros comerciais dos Estados Unidos, foram tarifados com a taxa base, né, de 10%. Mas mesmo assim, a gente sabe que isso vai refletir na nossa economia interna. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre como será esse impacto na nossa economia e quais são os setores que mais serão impactados, né? Então vamos imaginar que um caso de um exportador, um produtor de mel brasileiro que exporte para os Estados Unidos. Este importador americano que compra esse mel brasileiro vai ter que pagar 10% agora a mais de imposto de importação. Ele tem algumas possibilidades aqui. Ele pode decidir que 10% ele consegue absorver e repassar isso para o consumidor final americano. Ele pode resolver que ele vai pagar esses 10% a mais e vai repassar apenas uma parte e vai mudar um pouco a composição dos custos dele, mas para o exportador brasileiro, isso pode não mudar nada. Num outro lado, ele pode realmente passar a comprar menos do exportador brasileiro. Aí o exportador brasileiro teria basicamente 2 opções. Ou ele vende um pouco mais para o mercado interno, que é uma possibilidade, ou ele procura um outro parceiro para exportar. Então, por que eu estou fracionando essa resposta como se fosse um filme em câmera lenta? Porque a economia, ela tem um tempo dela, e esse tempo é mais lento do que, digamos assim, o nosso relógio, o nosso cronograma. Então, essa previsibilidade é muito difícil de ocorrer, porque repare que nós temos várias possibilidades nessa cadeia. Então,
eu precisaria talvez de 6 meses, 8 meses, quase que 1 ano para ver o impacto disso, porque você já tem contratos firmados, esses contratos estão correndo, se você quiser buscar um outro parceiro, é uma outra busca, isso leva um outro tempo, são novos contratos, então a gente tem um intervalo de tempo muito grande para a gente pensar nessas alterações que nós temos, porque aí seriam novos contratos. Por um outro lado, a gente observa semana passada, a China, por exemplo, fez uma antecipação de uma compra de soja gigantesca no Brasil. Então, aquilo que a gente iria vender por meses para frente já foi exportado e já foi despachado para a China. Então, algumas possibilidades acontecem muito rápido e outras têm uma demanda muito mais lenta quando a gente pensa em toda a nossa pauta de exportação. Então, basicamente, a gente teria que avaliar caso a caso. Que bom a senhora trazer, né, a China aqui para a nossa conversa, porque a China é o maior parceiro, né, comercial do Brasil e os Estados Unidos o segundo maior parceiro. E a gente está vendo que China e Estados Unidos estão nessa guerra comercial, né? E eu gostaria de saber, que inclusive achei até interessante, professora, que a senhora colocou como um hospício tarifário, né, essa guerra que está acontecendo entre Estados Unidos e China. Eu gostaria que a senhora nos falasse como é que fica o Brasil no meio disso tudo, né? Olha, briga de cachorro grande, vai sobrar tiroteio para tudo que é lugar, então a gente precisa tomar cuidado e tentar não pegar nenhuma bala perdida. Então, por isso que eu falo para a gente ter muita paciência, ter muito tempo, ou seja, ter um pouco tomar um pouquinho de maracujá, sabe? Uma maracujina vai bem nessa hora, para a gente não se adiantar, porque realmente vai haver uma certa acomodação pelo próprio governo americano, porque não é possível se fazer essa competição de tarifas. É importante também as pessoas lembrarem que depois de um certo percentual tarifário, tanto faz o número, porque você já inviabilizou o negócio. Então, o Brasil, ele está com possibilidades, por exemplo, enormes agora com relação a mais exportação de carne, porque a China vai fazer bloqueios sérios em relação a isso nos Estados Unidos. A Embraer agora está com uma possibilidade enorme por causa justamente dos bloqueios que a China vai fazer em relação aos Estados Unidos. Então, nós precisamos esperar um pouco. Sempre teremos efeitos colaterais, principalmente numa ordem mais macroeconômica, porque essa instabilidade internacional provoca uma instabilidade cambial. E o Brasil é muito suscetível às alterações cambiais. Então, a gente precisa tomar muito cuidado nesse sentido, porque o câmbio é um componente inflacionário. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado e, na verdade, torcer para que a gente não tenha grandes oscilações cambiais como nós tivemos no ano passado, assim que o Trump ganhou as eleições e começou a anunciar o que ele viria a fazer. Agora, professora, de alguma forma o Brasil, ou melhor, a economia brasileira, consegue se beneficiar dessa situação? As oportunidades podem ser encontradas nessa situação, professora? Sim, até porque o nosso peso dentro dos BRICS é muito grande. A questão da China com os Estados Unidos, ou melhor, eu vou inverter, a questão dos Estados Unidos com a China, ela tem alguns vetores centrais. A primeira é uma questão tecnológica, da busca da fronteira pela tecnologia e essa competição entre os dois. O segundo ponto é uma questão bélica e militar. Não podemos esquecer que o vice-presidente americano, J.D. Vance, numa entrevista, ele soltou um dado importantíssimo, até fiz questão aqui de anotar que o Congresso americano, inclusive houve um alerta do próprio Congresso americano com relação à indústria naval chinesa. Em 20 anos, a China passou a ser líder na construção naval. Então, somente no ano passado, em 2024, um construtor naval chinês produziu mais tonelagem do que todo o setor de construção naval dos Estados Unidos
desde a Segunda Guerra Mundial. Então, nós estamos falando de um poderio bélico que os Estados Unidos está perdendo essa frente muito rápido. Então, nós temos a questão tecnológica, nós temos a questão bélica e nós temos a questão da moeda. Então, esses são os três grandes vetores que nós temos, porque o dólar é a reserva internacional desde a reunião de Bretton Woods de 1945, quando o sistema financeiro internacional foi reestruturado. E a possibilidade de haver uma outra moeda, como a moeda chinesa, fazendo esse contraponto, esse é o grande problema dos Estados Unidos. E nesse ponto, a gente tem uma possibilidade muito grande por estarmos dentro dos BRICS, por liderarmos o banco dos BRICS, então o Brasil pode receber grandes investimentos, como já está recebendo, e a gente não pode esquecer que a China acabou de fazer o fechamento e o lançamento de um sistema de pagamentos internacional, que é o SWIFT, que é um SWIFT paralelo com a moeda chinesa orientada, inclusive países do Oriente Médio operando. Então, nós estamos falando de geopolítica, nós estamos falando de novos blocos internacionais se movimentando e os Estados Unidos na possibilidade de perda de hegemonia. Então, esse daí é o grande ponto central. E o Brasil, sim, tem excelentes oportunidades no meio, digamos, dessa movimentação, mas sempre lembrando que com grandes turbulências. Que bom ouvir isso, a gente fica um pouco mais tranquilo, né, professora? Agora, falando sobre a industrialização nacional, a gente, né, imagina que com a diversidade do mercado internacional, por exemplo, a China vendendo menos para os Estados Unidos, ela vai procurar outros parceiros, da mesma forma que a senhora nos falou que seria uma alternativa aqui para o Brasil, e isso vai impactar na industrialização nacional, se a China começar a vender mais, né, para o Brasil. Como é que fica, nesse caso, a industrialização nacional, se a China começar a exportar mais seus produtos aqui para o Brasil? Com relação à nossa indústria, nós temos um projeto, né, de reindustrialização do país em curso. Então, nós temos alguns problemas maiores do que esta possibilidade que está sendo aventada, né, e muito falada na mídia, da invasão dos produtos chineses, né? Os produtos chineses têm hoje tecnologia, né, estão na fronteira da inovação, não tem nada a ver com 10 anos atrás, que a China era o país da cópia, hoje ele é o país da inovação, e tem explicação para isso. A China fez um planejamento estratégico de investir o equivalente a 2,5% do PIB dela, de 2006 até 2020, em ciência e tecnologia. 33% de todas as patentes registradas no ano passado já são patentes chinesas. Então, a inovação da China é o grande motor dela, né? Por isso que os Estados Unidos está tão preocupado. Então, essa entrada desses produtos aqui pode ser um problema para a nossa indústria, mas nós já temos um problema nacional interno que eu diria que é maior, que chama-se taxa de juros. O custo do capital no Brasil é gigantesco, a nossa taxa real de juros ela está na ordem de 7%, ou seja, se pegar a Selic e descontar o IPCA, ela já está na ordem de 7%. Então, quando a gente pensa em querer se reindustrializar e do outro lado ter uma operação no Tesouro, que paga com zero de risco, pré-fixada 15% ao ano, ou IPCA mais 7%, eu acho que esse é um grande problema interno nosso, até maior do que a tal possível invasão de produtos chineses. A gente tem muito mais do que se preocupar, né, realmente, do que com essas expectativas, né? Isso. Por isso que, assim, nós temos grandes lições de casa aqui a fazer, grandes preocupações nossas internas, e é justamente essa questão da taxa de juros que ela vai desmotivando e dificultando o lado real da economia,
que produz bens e serviços. Então, o Brasil ele já é tido como o país do rentismo, então a gente consegue entender literalmente como que é feito esse dreno. E foi feito já no passado, desde a década de 80, 90, esse dreno do setor industrial para o mercado financeiro. Isso não é uma particularidade do Brasil, esse é um movimento do capitalismo. Esse movimento onde você saiu do capitalismo industrial e entrou no capitalismo financeiro. No entanto, que é uma curiosidade, uma coisa bem interessante, se a gente se lembrar na década de 80, mais ou menos, quando queria se saber de perspectivas de Brasil, de economia, quem que você entrevistava? Grandes industriais. Você entrevistava Antônio Hermílio de Moraes para saber o que queria acontecer. Atualmente, né, nesse período nosso recente, quem que você entrevista para saber o que vai acontecer na economia? Economista de banco, economista de fundo de hedge, economista de fundo de asset, não sei mais do que. Isso é apenas uma sutileza para vocês entenderem, e a gente não pode esquecer que 76% do jornalismo econômico é financiado pelo mercado financeiro. Muito bom, professora, muito bom. Bem, gente, antes da gente seguir com a nossa próxima pergunta, eu convido vocês a acompanharem a agenda de eventos do CRA São Paulo. Bom, professora, mais uma curiosidade. As empresas que firmaram acordos antes dessa tarifação, elas podem reivindicar alguma coisa, usando até como alegação a preservação da competitividade? Como é que fica essa situação do ponto de vista legal? Olha, a possibilidade ela sempre existe, mas como quem impõe a tarifa é um outro país e ele coloca o prazo a partir de amanhã, daqui a 10 dias, daqui a 15 dias, esse cenário internacional faria com que você pudesse recorrer ao OMC, por exemplo, né? Que é um organismo multilateral que tem perdido força recentemente e que o governo americano não tem dado muita importância a essas questões. Então, acho que seria uma batalha jurídica, digamos assim, com desgastes e despesas, e também com uma tramitação muito lenta. Então, eu acho que isso seria pouco provável, para você fazer isso, porque aí o país teria que fazer isso. Você imagina uma Uhum. empresa tendo que arcar com toda essa despesa e esse desgaste, né, teria que ser uma empresa realmente de um porte muito grande, um percentual que fosse muito, grande. Por exemplo, a China disse: "Olha, vou aqui recorrer ao OMC, porque a estrutura que está sendo feita aqui em cima do meu país estaria fora de controle". Mas para imaginar uma empresa para fazer isso, na verdade a empresa não tem esse tempo para perder, ela Sim. precisa resolver para quem ela vai vender, se vai ser internamente ou arrumar um outro parceiro. Maravilha, professora. Agora, na sua opinião, qual é o grande erro ou deslize, né, dessa nova política tarifária chamada de o Dia da Libertação, né, considerando que ela, a princípio, seriam tarifas recíprocas, mas a gente não está vendo isso, né, professora? Onde é que a senhora acha que está o grande erro, o grande equívoco de tudo isso? Olha, se eu fizer só uma análise econômica, eu estaria incorrendo num deslize meu, com relação à questão política. Então, as decisões, principalmente grandes, governamentais, como no caso do governo americano agora com o Trump, elas são decisões que elas estão profundamente amarradas em questões políticas. Então, você tem economistas suficientes nos Estados Unidos para saber que essa questão tarifária, ela gera um problema, né. Então esse é um primeiro ponto para o americano. Só que a aposta
é a seguinte: olha, eu vou subir as tarifas, eu vou criar um caos internacional, mas o que eu quero? O que que os Estados Unidos quer? Pelo menos é o que ele diz, né? O que que os Estados Unidos querem, na verdade? Eles querem ampliar as empresas lá, querem que as empresas façam as suas produções internamente, ou seja, aquilo que saiu dos Estados Unidos, que volte para os Estados Unidos. Basicamente isso. Pensando nesse ponto, as coisas não funcionam nessa rapidez, né. Você não volta para trabalhar ou para montar uma indústria num país, porque você reduziu as tarifas lá dentro. Não, nós temos uma estrutura de cadeia de suprimentos já posta. Então, sob essa ótica, você teria um intervalo de tempo entre você subir essas tarifas, provocar uma inflação interna e essas empresas virem. E no meio do caminho tem a popularidade do presidente, que agora tem dado sinais de queda, assim, Uhum, gigantesca. Então, repare, isso são vários pratos para você equilibrar, isso é uma questão complexa. Agora, a forma que está sendo feita, sabe aquela o dia da libertação que você falou, que ele apresentou uhum. aquela tabela? Sim. Aquilo aquilo sabe o que me lembrou? Sabe aquelas tabelas de preços de armazéns da década de 80, que você tinha os preços ali? Aquilo ali foi um negócio, assim, de quinta, um negócio assim, a imagem do governo americano para o cenário internacional é tragediosa. Então, Sim. e ele tá o grande problema que eu acho, até a gente nem mencionou isso, mas eu vou deixar aqui só no subliminar, é que o grande poder dos Estados Unidos é o chamado soft power. Esse soft power veio no cinema, veio nessa pulverização do poder que fez com que os outros países amassem os Estados Unidos, se apaixonassem pelos Estados Unidos. Está provocando um ranço nos Estados Unidos isso. Inclusive, agora nós temos um outro contraponto, que são os estados processando a União, porque estão perdendo receitas. O estado da Califórnia está processando a União, porque o turismo está despencando. Vocês já viram os dados de queda do turismo nos Estados Unidos? Ela está assim uma coisa impressionante, porque as pessoas ou estão com medo de passar pela fronteira, ou estão com medo de Exatamente. perderem o seu visto, ou simplesmente estão dizendo: "Não, eu vou para outro lugar, eu não vou para lá. Eu vou para o Canadá, por exemplo, onde eu sou muito Uhum. mais bem recebido". Então, os Estados Unidos, eh tem provocado reações, no mundo todo. O próprio governo Trump, especificamente, conseguiu agora um feito único. Ele conseguiu unir o Canadá contra os Estados Unidos e o partido que iria perder as eleições acabou de ganhar. Então, Olha, o Trump está literalmente fortalecendo a centro-esquerda, porque está tendo uma aversão à centro-direita ou à direita, porque a forma que ele está operando está provocando um ranço gigantesco. Então, isso daí é uma coisa que é a se considerar com isso tudo. E eu só separei um ponto aqui, eu acompanhei toda a posse do Trump e o discurso dele. E ele tem um trecho aqui que eu destaquei aqui, trouxe só para a gente mencionar, para a gente não esquecer. Ele colocou aqui, vou fazer uma tradução aqui, a minha uhum. livre, da frase dele. Não há como fazer a MAGA, né, o Make America Great Again, se voltarmos as costas para Deus. E ele finaliza o discurso dele com Jesus. E ele usa uma frase muito pesada: "Seremos a inveja de todas as nações". A partir deste momento, a queda da América acaba agora. Então ele tem toda uma teoria religiosa que abarca todo esse neopentecostalismo, que apoia ele profundamente, e ele vem com o quê? Um discurso de vingança e um discurso de ódio. Então, Sim. essa é a tônica do governo dele. Repare que o discurso dele é profundamente belicoso.
Então, isso ele vai também ter que colher os efeitos colaterais disso. Com certeza, professora. Está sendo um verdadeiro tiro no pé, né? Isso, isso. A conferir quanto que a popularidade dele continua Sim. e quanto que a população que o apoia vai continuar pagando mais caro os produtos para continuar apoiando ele. A gente nunca pode esquecer desse poder, que é esse poder que é em cima de outros argumentos que não a base material da pessoa, que é a economia. Normalmente a gente usa aquela expressão, né: "A economia, estúpido", mas hoje nós temos outras bases que apoiam candidatos específicos que estão pautadas inclusive na fé. Que aí não é a base material, então a gente precisa também dosar quanto tempo que isso daí se sustenta. Bom, por tudo isso e por outras questões é que a senhora considera histórico esse momento? Sim, é por isso que eu considero, porque pela primeira vez na história nós estamos vendo um presidente americano chutar as próprias instituições. Dentro desse soft power que eu falei, nós Uhum. temos o grande pilar da economia e da prosperidade americana, que é pesquisa, ciência e as universidades. E o que ele está fazendo com a pesquisa, a ciência, as universidades, é algo inimaginável para um país que sempre esteve na fronteira da tecnologia, na Exato. fronteira da pesquisa e com prêmios nobéis seculares, né. Sim, é verdade, professora. Bom, a gente agora, antes de encerrar o nosso programa, infelizmente a gente levaria aqui mais tempo falando sobre toda essa situação, né, que, como a gente começou, é uma situação econômica, mas que traz impactos para várias áreas, social, educacional, né? Eu gostaria de pedir para a professora uma dica de leitura. Pode ser sobre o nosso tema, pode ser uma dica de leitura econômica, pode ser um título que a senhora queira compartilhar conosco. Fique à vontade, professora. A minha recomendação de leitura, ela tem uma recomendação anterior, e é o que eu tenho feito para os meus alunos em todas as minhas aulas. Estudem China, seriamente. Do que eu quero dizer com o seriamente? Retirem aquele preconceito e aquele verniz que eu digo que é de WhatsApp. Porque enquanto você tem as pessoas no grupo de WhatsApp falando: "É, a China é comunista, isso, não sei o quê", o Banco Central do Brasil, em 2018, tinha zero de reserva internacional em yuan. E em 2 anos, ele passou a ter 5% das reservas em yuan. Mas, Carla, 5% é muito ou pouco? É o mesmo percentual que ele tem em euros. Então, essa é uma movimentação muito importante. E agora, para os empresários. Se o Brasil tem reservas internacionais em moeda chinesa, é porque os empresários brasileiros estão negociando importações e exportações em moeda chinesa. Então, para quem ainda não abriu seu mercado e não pensou nisso, a minha recomendação é que isso é um negócio, isso é business. Ou seja, minha recomendação para vocês é esse livro aqui, A Nova China, com esta mulher maravilhosa, e aqui é um tema muito interessante, para além do socialismo e do capitalismo. Ela é uma chinesa que fez mestrado e doutorado nos Estados Unidos e escreveu esse livro justamente para a gente sair dessa teia nebulosa que ainda acha que a China tem mão de obra escrava, que a China não tem Uhum. tecnologia e uma série de outras questões que ficaram minimamente há 10 anos atrás. Então essa é a minha recomendação para vocês, para que vocês façam ótimos negócios, retirem vieses ideológicos ultrapassados e pensem naquilo que vocês podem fazer para ampliar as suas empresas, os seus negócios. Excelente, professora, muito boa dica. E para a gente encerrar o nosso programa, de acordo com a sua experiência, o que é que a gente pode esperar de prováveis próximos capítulos, né, dessa história do tarifaço?
Não tenho a mínima ideia. E isso precisa ser dito, porque se você achar que sabe o que pode acontecer, você está indo contra todas aquelas bibliotecas do começo da nossa conversa que dizem que mexer com tarifa é algo imprevisível e costuma dar resultados muito ruins. Então, eu não tenho a mínima ideia do que se passa na cabeça de Donald Trump e da equipe econômica dele, que continua defendendo aumento de tarifas. Então, vamos acompanhar com muita calma e muita paciência essas alterações. Eu só posso dizer uma coisa: teremos 4 anos turbulentos. Nossa, imagino quanto, hein? Imagina, a gente tem aí pouco, nem 6 meses, né, professora, de posse, a gente já teve toda essa reviravolta. Imagina 4 anos, muita coisa, hein? A gente pode esperar. Professora, eu gostaria muito de te agradecer, professora Carla, que está aqui conosco. Quem quiser continuar te acompanhando depois do nosso programa, onde é que pode te encontrar, professora? Eu tenho o meu Instagram, que é o Prof. Carla Bene, tenho o meu site também, que é Prof. Carla Bene, e tenho o LinkedIn também, então dependendo das entrevistas, porque é um volume muito grande, algumas eu coloco no LinkedIn, outras no Instagram. Quem quiser também me acompanhar, eu sou comentarista econômica do Jornal da Cultura e estou com uma presença na mídia, sempre com uma preocupação de traduzir o Economês para vocês. E é só dando uma olhadinha ali nas minhas redes sociais, vocês vão acabar me encontrando com as últimas entrevistas. Muito bom, professora. E que bom que a gente conseguiu bater esse papo com você, porque a gente queria justamente isso, trazer esse tema de uma forma mais leve, de uma forma mais explicativa mesmo, para você que não está muito por dentro, né, dos assuntos econômicos, possa entender como é que isso vai afetar a sua vida. A gente fala de uma forma macro, mas a gente sabe que individualmente, né, essa questão acaba afetando cada um de nós. Então fica aqui o meu agradecimento, professora, e mais uma vez, muito obrigada a você que ficou conosco em mais um ADM Cash. Eu sou Maria Rita Werneck, um grande prazer receber você aqui no nosso canal e também no Spotify. Deixe seu like, seus comentários, sugira novos temas, novos convidados e nos siga nas redes sociais do CRA São Paulo. Tchau, tchau!